Boa noite, igreja. O pastor hoje confiou-me a missão de estar aqui perante vocês. Nervoso como tudo. Não sei porquê. Vocês são família, não sei o que é que se passa. Então, hoje... Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Hoje decidi abordar um tema leve, como podem ver atrás de mim. Eu meto-me nisto depois. Então, o nosso tema hoje é sobre um legado. E o versículo que eu escolhi para abrir o legado é aquele que vem atrás de mim. Eclesiastes 7, 1-2. Melhor é boa fama do que o melhor ungente, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Roubaram-me o versículo. Mas a ideia é que melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, como a minha vida pessoal passou por uma situação de pressão, isto foi a minha catarse, a minha forma de gerir isto, e foi confrontado com aquilo que é, no fundo, o cerne da fé cristã. Sobre o legado que deixamos. Se hoje todos nós, um de nós hoje fosse chamado por Jesus, qual era a marca que ia deixar no mundo? Que diferença tinha feito na geração seguinte? O que é que tinha sobrado? O que é que teria acontecido amanhã? O que é que teriam falado de nós? Como nos definiriam? O legado ou a herança? Eu não pus herança porque nós associamos herança a dinheiro, não é? A bens materiais. Também é. O que nós deixamos também é isso. Se somos uns irresponsáveis a vida toda, deixamos quem vem a seguir de nós pior do que o que estava. Mas é muito mais do que isso. É herança cultural, espiritual e moral. Bem mais importante para mim do que os bens materiais é aquilo que nós incutimos na próxima geração a nível espiritual, a nível emocional, a nível de valores, de crenças, de fé e de modo de agir. Porque é isso que a Bíblia nos diz em Provérbios 22:6, que é a obrigação de todos ensinar o menino no caminho que deve andar e quando for velho ele não se desviará dele. Então, o nosso principal pressuposto enquanto geradores de um legado, porque todos vamos deixá-lo. Nós podemos achar que não temos valor suficiente para deixar uma herança, mas todos, sem exceção, vamos deixar uma herança para alguém. Vamos marcar a vida de alguém de alguma forma. A questão é como é que o vamos marcar. Isso ainda torna mais importante o que é que vamos deixar para trás. Porque se não é só nós, já não estamos só nós em jogo. Há todos aqueles que virão depois de nós. A Bíblia, aviso já, eu tenho muita coisa, eu vou-me perder provavelmente. Espero não estar aqui até às 9h30. Por isso, se adormecerem, estão confortáveis, é na boa. Tá bem? Eu, lendo a Bíblia, eu vejo que o que Deus privilegia é o que nós deixamos para trás. E vejo o maior legado. E vejo que Deus dá importância ao legado. Salomão em Provérbios escreve, em Provérbios 13:22, que o homem bom deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Não é para os seus filhos. Não é uma herança efêmera, é uma herança que permanece mais que uma geração. Mas a riqueza do pecador será armazenada para os justos. Então é importante para Deus construir algo para deixar para o futuro. Construir algo que seja visível. E eu hoje decidi optar por 2 legados que eu considero importantes. São Davi, que deixou um legado para Salomão. E o que é que Salomão fez com ele? E de Jesus para nós, enquanto igreja, que é o único e verdadeiro legado. Davi é um exemplo para todos nós. Ainda hoje achamos que Davi é um homem de acordo com a vontade de Deus. Que viveu, que tem um coração de acordo com a vontade de Deus. Deixou uma marca em toda a Bíblia, em todo o tempo, inclusive no seu filho. Muitos dos provérbios e salmos que são escritos por Salomão são baseados em Davi. Deixou muito mais do que riquezas, do que um reino. Deixou valores morais e uma obediência total e absoluta a Deus. Davi foi um mini Jesus. Jesus, quando veio, cumpriu na totalidade. Davi falhou. Jesus não. Jesus veio para nos mostrar que o verdadeiro legado é o dele.
o legado da vida eterna, o legado da obediência completa e absoluta a Deus. E é esse que é de facto importante. É esse que nós devemos agarrar. Foi esse que Ele nos deu de graça, o Espírito Santo que habita em todo e cada um de nós que aceita Jesus e que o toma como seu guia para a sua vida. Tal como Davi, se nós seguirmos o Espírito Santo que Jesus deixou connosco, o nosso reino será frutífero, firme e bem formado. E nada roubará das nossas mãos. Mas depois temos que entregar o nosso reino a alguém. Nós temos a vantagem que com Jesus, quando o nosso reino acabar, nós vamos para um reino eterno. Essa é a nossa grande vantagem. É a vantagem deste legado que Jesus nos deixa, que é absoluto. Mas Deus exige de nós o mesmo que exigiu de Davi. Um bom legado. Em Efésios 2:10. Põe o slide anterior, se faz favor. Rodrigo, acho que é o anterior. É isso. Em Efésios 2:10. A Bíblia diz que nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo para boas obras, às quais Deus preparou previamente que andássemos nelas. Ou seja, Deus criou-nos para fazer algo. Tem um destino para nós percorrermos. Implica uma ação, implica fazer, implica agir, construir algo. A forma como nós vivemos e administramos isso é um reflexo de quem Deus é na nossa vida. Porque a Bíblia diz em João 15:16: vocês não me escolheram, eu é que os escolhi e designei que vocês vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Deus escolheu-nos para construir, frutificar, multiplicar, e isso implica construir. Davi foi sempre fiel e Deus nunca lhe faltou. Davi quis construir e Deus nunca lhe faltou. Por outro lado, Salomão recebeu do seu pai uma herança e uma missão. E de facto cumpriu com a missão que o pai lhe entregou. Só que no fim esqueceu-se a quem é que ele servia. E isso fez derrubar todo o reino que ele tinha construído e nada sobrou. Podes passar, David. Rodrigo, por favor. Esta imagem, eu coloquei esta imagem aqui como comparação. Isto foi gerado artificialmente, atenção, não tem direitos de autor, é nosso, da igreja. Eu escrevi em baixo: todo o legado permanece se Deus for a pedra sobre a qual é construído. Porque Davi e Salomão têm muitas parecenças. Apesar de ali serem diametralmente diferentes, serem muito diferentes, Davi era um homem velho. Tão velho que colocaram uma mulher para o aquecer na cama quando atribui o reino a Salomão. Já quase não tem força. E Salomão é um jovem que nem tem 18 anos, tem 17 anos. Davi foi escolhido por Deus. O improvável da família. Aquele que nem contava. Salomão também. Também foi escolhido por Deus. Foi Deus quem disse a Davi que era Salomão quem iria edificar o templo, só o faria se fosse rei. Davi recebeu nas suas mãos um reino de um rei fraco. Não obedeceu a Deus. Mas Davi, com isso, colocou um objetivo na sua mente: agradar e servir a Deus única e exclusivamente. A única coisa que estava na mente de Davi era ser fiel ao que Deus lhe pedia. Davi foi ungido e coroado 14 anos depois. Quão fiel foi Davi durante 14 anos? Quantos de nós, ao fim de 4 meses, já queriam tomar as coisas nas próprias mãos, entrar pelo rei e dar cabo de saúde? Mas Davi não. Davi é tão fiel que esperou 14 anos e teve a oportunidade de resgatar o reino para si muito mais cedo, várias vezes. Mas Davi sabia que é Deus quem controla a vida dele. E quando Deus edificasse, ninguém destruiria. E quem tocasse, Davi usa a palavra, quem colocasse a mínima mão no ungido de Deus seria amaldiçoado para sempre. Davi sabia e não o fez. Davi cumpria o que Deus pedia. Salomão, por sua vez, foi escolhido por Deus, sim. Deus aparece a Davi e diz que lhe ia dar um filho calmo e tranquilo, que iria ser coroado rei. Que era tudo aquilo que Davi não era, calmo e tranquilo. Estava a mudar o panorama político em Israel e Deus precisava de alguém e já tinha firmado o reino. Agora o reino precisava de crescer. Salomão era o menos provável dos filhos de Davi. Era o mais novo, era o mais pacífico,
Tanto era que o seu comandante do exército, Joabe, aliou só outro filho, Adonias. E eles sim quiseram fazer de Adonias rei, porque usaram a mesma lógica que anteriormente usaram com Saul. Saul é alto, bonito, espadaúdo, tem músculos grandes, então será melhor rei. Foi o que fizeram com Adonias. Mas Deus disse que era Salomão. E Davi? Davi sempre teve problema com os filhos, não é? Primeiro Absalão, agora Adonias. Davi aqui obedece a Deus, de facto. Quando Deus lhe diz, por reforço através do seu profeta Natã e Batseba, é Salomão quem tem que ser rei. E Davi toma a iniciativa e vai coroar Salomão publicamente a 500 metros da coroação de Adonias. E assim cumpre o propósito de Deus. É um desafio completo àquilo que aquela sociedade e os seus membros mais próximos queriam fazer. Davi, mais uma vez, mostra que o importante é obedecer a Deus. O que ele queria deixar para trás era um reino construído na obediência total a Deus. Mesmo que Davi soubesse que Adonias estava a fazer aquilo e o permitisse. No final, ele escolheu obedecer, ser fiel. É um bom exemplo para nós pais. Porque Davi e Salomão são pai e filhos. E nós, nesta igreja, somos uma igreja jovem, com muitas famílias. Então, daqui eu posso ver quando um pai decide ser fiel, decide colocar o seu caminho nas mãos de Deus, orar, procurar estar com Deus em todos os momentos do seu dia, caminhar da melhor forma e indicar o seu caminho, ensinar o seu filho no caminho que Deus traçou, nada o pode parar. Porque eu não imagino que David, olhando para aquele miúdo de 17 anos, achasse que ele seria um dia o homem mais sábio à face da terra e o mais rico à face da terra. Que aquele menino que tinha medo de ser rei, que se iria tornar em algo tão grande. É uma boa lição para nós. Por vezes nós queremos definir o caminho dos nossos filhos, quando quem deve definir esse caminho é Deus. Se Deus tem uma palavra para eles, antes de tomarmos essa decisão, devemos procurar Deus como David procurava. Essa é parte da nossa construção da nossa obrigação enquanto construtores de um legado para eles. Não é fazer o que nós gostávamos de ter feito com a idade deles. Não é fazer o que nós achamos melhor para eles. É fazer o que Deus sabe que é melhor para eles. E na altura que Deus sabe ser o melhor para eles. Porque eu imagino que tudo o que Davi dissesse, Salomão aceitaria. Independentemente de ter medo ou não. Porque a admiração devia de ser absoluta. Porque Salomão é filho de Batseba, não é? Mulher de Urias. Certamente bem conhecedor daquilo que Davi fez ao primeiro marido da sua mãe. E Salomão não viu um ato terrível. Não viu um pecado, um crime. Salomão viu um homem que passou toda a sua vida em arrependimento. Que passou toda a sua vida a ser diferente. Um homem que nunca deixou de correr para os braços de Deus. Um homem que nunca saiu debaixo dos braços de Deus. Davi nunca mais cometeu aquele erro. Davi teve muitas falhas, teve muitos erros. Muitos vieram mais tarde assombrar Salomão. A gestão dele com a família nunca foi muito positiva com os filhos. Mas Davi nunca mais caiu naquele erro. E nunca mais desobedeceu a nada que Deus disse. E foi isso que Salomão viu. Salomão viu alguém ser exaltado, coroado. Viu alguém transformar um bando de nómadas numa nação. E viu que quando Deus promete, Deus não falha. Quando Deus diz, Deus cumpre. E quando Deus fala, Deus não mente. Então Salomão sabia que se Deus disse, estava feito. E se Deus disse, e se o pai disse, porque Deus disse ao pai, estava feito. Eu aceito, pai, eu fico no lugar do trono. Mas Davi não entregou só o trono a Salomão. Davi construiu-lhe um legado. Porque Davi queria deixar um legado ele. Não é? Davi queria construir o templo. Queria dizer, não, eu morri, eu construí a nação, mas mais que a nação, construí uma casa para o meu Deus, para que todos vejam quem é o Senhor de Israel. Davi tinha um sonho tão grande, ele passava
devia passar horas obcecado naquilo. Ele tinha tudo planeado, ao ínfimo detalhe. Até a decoração que levava em cima da coluna, ele tinha planeado. Até o número de romãs que levava na decoração, ele tinha planeado. Davi tinha tudo planeado. E além disso, tinha tudo organizado. Já tinha madeira, já tinha ouro, prata, cobre, tudo. Davi tinha tudo. Artesãos, homens, acordos extranacionais, tinha tudo. E Deus disse-lhe, não é para ti. E agora? Deus deu-nos tudo para construir. E Deus diz, não é para ti. E agora? O que é que Davi fez? Ficou frustrado? Ficou chateado? Não. Davi fez o que sempre fez. Sim, pai. Não é para mim, é como tu queres. Mas vou providenciar tudo o que eu puder para que o meu filho construa esta obra e ela seja digna de ti. E Davi providenciou tudo. Quando Salomão pegou na obra, nada lhe faltava. Ele tinha tudo. E Davi disse-lhe, e isto é o mais importante que Davi entregou a Salomão. Em 1 Crónicas 22:13, pus ali 22 todos, assim, quem quiser ler o capítulo todo, eu aconselho, é interessante. E permite entender o que se passa nesta transição e o quão importante era para Davi aquela construção, o quanto ele já tinha amealhado e o quanto ele teve que sacrificar, que Deus atribuiu, que lhe tirou e atribuiu a outro. 22:13, ele diz, então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Deus não... Antes disto, em capítulo 11, ele diz-lhe, agora, meu filho, que o Senhor seja contigo, para que consigas construir o templo do Senhor, o teu Deus, como ele disse que tu farias. Deus disse a Davi que era ele que o construiria. E Davi diz a Salomão, Deus estará contigo para que tu faças o que ele disse. Para isso o Senhor vai te dar prudência e entendimento. Para quê? Para colocar as pedras no sítio certo? Para ir buscar os trabalhadores certos? Não. Para obedecer à lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele te puser como líder de Israel. Então, Davi, quando lhe entregou a obra, ele disse que Deus lhe daria tudo o que ele precisava. O que Davi precisa é de obedecer à lei do Senhor. E tudo o resto encaixará no sítio. Isto serve para nós também. Nós vivemos neste período de graça absoluta em que Jesus perdoa tudo e é um facto. Jesus perdoa no arrependimento. E Deus pede de nós o mesmo que Davi pediu a Salomão. Mais à frente, entre Jesus e a igreja, vamos abordar, mas todos sabem o versículo. Deus pede que nós amemos a Deus de todo o coração, toda a mente, toda a alma, todo o nosso tempo, o nosso dia, a nossa energia seja para Deus. E é isso que é pedido a Salomão. Tudo decorrerá bem, se. Eu tomo muita atenção quando a Bíblia diz se. E neste momento, Saul tem tudo, Salomão tem tudo. Tem a promessa de Deus, que é inabalável, porque Deus promete, Deus cumpre. Tem todo o amor do seu pai, que o incentiva a fazer a construção e o apoia com material físico e humano para a construção. Nada falta a Salomão. Isto também é bom para nós, porque nós muitas vezes queremos encher os nossos filhos de coisas. Quando eu morrer não lhe vai faltar nada. Vai ter casa, vai ter carro, vai ter dinheiro no banco. Não interessa como é que eu obtive as coisas. Não interessa como é que eu ganhei isto tudo. Mas ele vai ter. Mas eu acho que não sei muito bem o que é que ele se chama. Eu devo ter visto em 30 anos, 4 anos. Porque passei a vida toda a trabalhar. Ou então nunca fui capaz de lhe dirigir uma palavra de apreço e carinho. Ou fui sempre a exigir. Quantos acham que o legado é deixar coisas? Ou forçar alguém a ser algo? Muitas vezes fazemos. Escolhe isto.
faz aquilo, ser desta forma. Quando o que Deus pede é para fazer o que Davi fez a Salomão. Vai, meu filho, eu estou aqui, isto é teu e tu és capaz e vais fazer. Coloca-te debaixo das mãos de Deus e tudo correrá bem. E quando caíres, Deus está lá. Quando tu caíres, eu também estarei lá. Quantos de nós precisam dizer aos seus filhos exatamente isso? Quantos sofrem com ansiedade de desempenho porque precisam de saber, podes falhar, eu estarei lá e não falharás porque Deus é contigo. E se falhares é porque Deus tem um plano maior para ti. E esta influência que Davi deixou a Salomão também passou por gente. Pessoas. Que Davi rodeou Salomão de boas pessoas. Pessoas tementes a Deus. Como é que nós fazemos isto? Estão aqui. Aquela questão do culto em casa, e nós agradecemos a todos os que nos veem em casa e que são impossibilitados de ver aqui. É muito bom, não podemos afastar-nos de Deus. Mas aquilo que nos faz não desviar, crescer, é estar aqui. É podermos ter um ombro, é podermos ter um suporte, é podermos ter uma estrutura onde possamos crescer, o legado ser construído e se começar a desmoronar, tenhamos uma mão para ajudar a amparar. Davi deixou isto para Salomão. Deixaremos nós isto para os nossos filhos? Porque Salomão, apesar de tudo isto, era frágil. Quão frágil era Salomão? Quanta vontade tinha ele de agradar? Em 1 Reis 3, isto vai de 3 aqui, vou ler tudo. Salomão mostra-se e diz isto: Tu me fizeste reinar a mim, em lugar de Davi, meu pai, e eu sou um menino pequenino, não sei sair nem entrar. Teu servo está no meio do teu povo que escolhestes, de um povo grande que nem se pode contar nem reduzir o número pela multidão. Dá-me a mim, dá pois ao teu servo um coração dócil, para poder julgar o teu povo e poder discernir o bem e o mal. É assim que Salomão se auto-identifica, como Moisés quando recebeu a missão, incapaz. Porquê eu? Sou incapaz. Eu não preciso mais nada, preciso que tu me orientes, Deus. Porque ele sentia-se incapaz. A boa notícia é que de facto era. Quando ele se desviou de Deus, caiu. Que Salomão desviou-se. Salomão fez logo ao arranque aquilo que não se deve fazer. Casou, aquilo que Deus proibiu expressamente, não é? Casar com uma das mulheres estrangeiras, dos povos que Deus mandou dizimar. Mas o problema não foi casar, porque Davi também casou com mulheres estrangeiras e Ruth também casou com Boaz. O problema não é casar. O problema foi deixar que as mulheres estrangeiras o afastassem de Deus. O problema aqui não foi casar fora, foi não ter o mesmo nível de obediência do seu pai. Porque faltou força. Porque faltou aquilo que Davi sempre teve. Porque Davi sabia que era fraco. E Salomão deslumbrou-se com a riqueza. Salomão disse, eu construí. Porque Salomão fez um templo incrível. Mas a casa de Salomão era maior que o templo. O templo tinha 40 covados, a casa tinha 60. Por isso, Salomão deslumbrou-se. Achou que já não precisava de Deus. E foi aí que correu mal. Mas Deus ainda assim foi fiel, porque Deus tinha dito a Davi, enquanto que Salomão estiver vivo, ele será rei. Em Jerusalém será rei. E Deus cumpriu. Mesmo na asneira, Deus cumpriu. E deixou ficar com Judá e com Benjamim. Porque é a cidade de Jerusalém. Porque Deus é fiel. Não a nós, mas a quem Ele é. E isso é que nos pode sustentar. Porque mesmo que nós façamos a maior asneira deste mundo, Deus é fiel. Se Deus cumpriu, Deus promete. Não teremos tudo o que Ele tinha para nós. Mas Ele cumpre. Ele não faltará à sua promessa. Não alargará o teu país para lá daquele território. Mas Ele cumpre. Cabe-nos a nós andar nos preceitos dele. Não estão aqui os filhos, mas que sirva de lição para os filhos mais velhos, principalmente.
A fé dos teus pais são dos teus pais. A relação dos teus pais com Deus é a relação dos teus pais com Deus. E eles deixam-te isso. E eles trazem-te aqui. Colocam no kit, nos teens. E os nossos ministérios fazem um trabalho incrível. E quem faz parte dos ministérios sabe perfeitamente que é um trabalho incrível. Os vossos pais fazem tudo para que vocês caminhem com Deus. Mas quando vocês saem, a responsabilidade é vossa. Aí é Deus com os vossos pais e vós com Deus. Os vossos pais farão o trabalho e vocês têm que o continuar no mesmo caminho. Terão que colocar os pés nos mesmos sítios dos vossos pais. Senão cairão como Salomão. Têm uma vantagem que Salomão não tinha. Vocês têm Jesus. E a porta está sempre aberta. Nunca estará fechada. Deus nunca nos abandonará. Deus nunca fechará a porta. Mas Ele não vai atrás de ninguém. Nunca foi. Mas a porta está aberta. Só uma opção é não andar atrás dos deuses deste mundo. Não andar atrás da fama, do dinheiro. Não andar com aquelas pessoas que nos dizem que o que é errado está certo porque toda a gente faz. Não é quando Deus, depois de tudo o que ouvimos, Deus diz-nos de modo sorrateiro: isso está mal, isso não é assim, tu não podes fazer isso, não é dessa forma. E nós dizemos: não quero ouvir, não quero ouvir. Qual é o problema? Deus não grita, Deus sussurra. Não é? E Elias sabe disso, quando estava à espera de trovões e tempestades e furacões. Deus sussurra. E como é que se ouve alguém a sussurrar? Se estiver perto. Não há direção estando longe de Deus. Estar longe de Deus é procurar ativamente Deus e imitar Jesus na vida. Não façam como Salomão. Não acham que são capazes sozinhos. Que eu vou educar o meu filho da maneira correta e ele tornar-se-á incrível. Eu vou construir uma fortuna e nada a derrubará. Porque se não for com Deus, não dá. Depois deste legado de Davi, que permite que a presença de Deus fique na terra e nunca dela se afaste, Deus acha que o verdadeiro legado está incompleto. E Deus constrói o homem que deixa o legado mais incrível de todos. Deus vem à terra na sua própria forma. E Deus diz: agora sim, construirei uma imagem que vocês devem imitar. Porque Salomão era fraco, porque Davi foi fraco com Adonias e Absalão. Porque quando se tratava do coração, da emoção, do amor, Davi era fraco. Será que Davi era fraco porque o pai dele, quando foi chamar os filhos para que o profeta os ungisse, esqueceu dele? Procurou Davi amor onde não devia porque nunca o teve em casa? Porque nós esquecemos que as pessoas têm falhas e defeitos. Têm. Mas normalmente eles não aparecem sozinhos. Todos temos. Todos temos falhas. Todos somos parte de um molde que de alguma forma está quebrado. Por vezes, a quebra é tão lá fundo, tão lá atrás, que quando olhamos já só vemos um grande corte, uma grande ausência, que tentamos incansavelmente preencher. Provavelmente foi o que Salomão fez. Porque da maneira que Davi era apaixonado por Absalão, porque Absalão representava o seu irmão mais velho que era digno de ser rei pelo seu pai, o mesmo com Abadias. Salomão idolatrava o pai. Será que o pai idolatrava o filho? Jesus veio para mostrar que Ele é perfeito. E Ele é o único que é perfeito. Ainda bem. O nosso padrão é ser como Jesus. Por isso é que nós somos a noiva dele.
Ele criou a igreja para ser o legado dele. Um verdadeiro legado. Alguém que imita em tudo o que aquele que o criou fez. Eu escolhi. A igreja tem muitas épocas difíceis. Mas para mim a época mais difícil da igreja cristã é a perseguição em Roma, que começa com Nero, mas que tem o seu máximo em Diocleciano, que é um imperador romano que achava entretido queimar cristãos, atirá-los para os leões, crucificá-los, torturá-los, espancá-los, deixá-los nus. Achava entretido, era um desporto interessante para ele. E estes cristãos que eram tratados desta forma incrível, não é? O que é que eles fizeram? Porque no reinado de Diocleciano, tenho que ler que eu não consigo ler, Diocleciano, existiu uma coisa que se chama a peste de Cipriano, em que os romanos dizimou uma grande parte da população de Roma. Dizimou cerca de metade da população de Roma. E os cristãos, a igreja cristã, uniu-se e cuidou de quem os perseguia. Incrível. Digam lá o que é ajudar alguém com falhas, hein? E nós às vezes chateámos-nos por causa de uma coisinha, com o irmão do lado. E estes foram buscar gente doente, com uma doença contagiosa, que se esvaiam em sangue, que provavelmente no dia anterior estavam a tentar queimá-los vivos. Mas eles foram lá. E nós? Enquanto igreja, como é que nós somos? Que legado representamos lá para fora? Jesus é essa expressão máxima do amor. Jesus foi atrás de todos. Jesus não deixou ninguém de fora. Mesmo quando falharam, mesmo que fosse aquele mais próximo dele. Se esqueçam que Pedro foi aquele que Jesus escolheu para edificar a igreja. E falhou 3 vezes. Falhou mais vezes, mas aquela vez 3 vezes seguidas. Jesus abandonou? Não. Jesus restaurou. Os seus colegas apóstolos abandonaram-lo? Não. Suportaram-lo. Isto era para nos mostrar, por mais que nós deixemos uns aos outros, sem Jesus, nunca será suficiente. Davi foi um rei incrível. Salomão recebeu uma fortuna inimaginável. Sabedoria para lá do que é aceitável até. Ainda assim, tudo caiu, tudo ruiu. Israel mergulhou numa guerra civil. Tudo caiu. Porque deixaram de ter Deus. Jesus veio para nos mostrar que a única forma de ser cristão, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esta igreja de Roma levou isto à letra. É esta a nossa igreja? Somos nós em casa? É isto que vêm-nos fazer? É isto que nos vêm falar? É assim que nos vêm agir? Porque Jesus não falou. Jesus falou muito. Mas mais do que isso, Jesus fez. Quando não se podia tocar, Jesus tocou. Quando não se podia mexer, Jesus mexeu. Quando não se podia entrar, Jesus entrou. Porque Jesus fez. E a única maneira de amar a Deus, segundo Jesus, é seguir os seus mandamentos. E ele só tem 2. Porque Pedro diz que quem não ama, não segue, não faz. Então, se nós vivemos uma vida vazia e dizemos que amamos a Jesus, isso configura... Isso é o quê? Se calhar não é dizer a verdade, não é? Jesus, quando desce o Espírito Santo, quando diz que vai cair o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, diz-lhes: eu tenho uma missão para vocês. Vão e façam discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei.
Jesus não disse isso dizer como eu sou espetacular. Disse, ensinai-os a obedecer aos meus mandamentos. Como? Praticando. Sendo. Não é falando, é sendo. Aqueles que os cristãos em Roma fizeram foi só suficientemente incrível para, passado 60 e poucos anos, o cristianismo é a religião oficial de Roma, o maior império daquela época, que se estendia por toda a Europa e metade da África. Então aquela igreja converteu meio mundo. Porque agiu. Porque fez o que Deus pedia. Seguir os seus mandamentos. É assim que nós trazemos pessoas para a igreja. É assim que nós trazemos os nossos filhos para a igreja. É assim que nós evangelizamos no trabalho. É assim que vamos mudar vidas. Porque se eu falo, todas as pessoas são como crianças de 2 anos. Todos. Nós só crescemos. A maturidade não muda muito. Nós falam, mas se nós virmos fazer o contrário, o que falou entrou e saiu. Não é? E Jesus diz, obedeçam. Obedecer implica fazer, executar, viver de acordo com. Ser mini Cristo. Mini Jesus. O que aquela igreja fez é nada menos do que aquilo que Jesus pede em Mateus 5,16. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E Paulo pede-nos para sermos imitadores de Deus em Efésios 5,1 e a mesma atitude de Cristo Jesus em Filipenses 2,5. Quando uma coisa é mais que uma vez repetida na Bíblia, se calhar tem importância. Aquela igreja foi buscar gente a morrer. Colhia os bebés que os romanos abandonavam porque pura e simplesmente não os queriam. Que eram feios, por exemplo. Ou porque eram filhos de um casamento ilegítimo. Eram abandonados no canto da rua. Aqueles cristãos recolhiam-los. Recolhiam fundos. Juntavam-se, arranjavam a família e criavam aqueles bebés. Aquelas pessoas com uma doença mortal eram cuidados em casa deles. E muitos cristãos morreram com a mesma doença da pessoa que cuidaram em casa. E este é o nível de sacrifício daquela igreja. Dispostos a colocar-se a sua vida em jogo para fazer o que Deus manda. E nós somos essa igreja em casa e aqui. Nós temos a coragem de ser essa igreja em casa aqui. Eu falo para mim, atenção, tenho uma criança de 6 anos. E vivo num meio tudo menos cristão. O que é que podemos tirar daqui? Espero que tirem alguma coisa, não é? Além de eu estar aqui a reclamar convosco. Eu não estou a reclamar convosco. Não estou a mandar... Não. Acho que tenho ali para aí 50 versículos lá atrás. Dá para ler. Vocês podem ler a semana toda só com os versículos que estão na pregação. Daqui o que é que podemos tirar? Que legado é que nós decidimos seguir? O dos homens ou o de Jesus? E legado é construir. Não se esqueçam, construir é fazer. Qual é que eu quero deixar para os meus filhos? Para a minha casa? Para a minha sociedade? Para o meu vizinho do lado? Porque Jesus deixou-nos um legado que ninguém pode apagar. Ninguém o pode tirar. A salvação naquela cruz é eterna. A salvação naquela cruz é eterna. Ninguém o pode tirar. Excepto cada um de nós. Porque Jesus não vai atrás. Jesus Cristo morreu por todos nós naquela cruz. Morreu com o intuito: perdoar, restaurar, fazer o que fez com Davi. Davi é um sanguinário. Deus próprio diz: tu não podes edificar o meu templo porque tu encheste a terra de sangue. As tuas mãos não podem edificar o meu templo.
David era um sanguinário. David era um homem de guerra e era isso que Deus precisava naquele momento. Mas nunca fez nada fora da obediência de Deus. Nenhum sangue foi derramado fora da obediência de Deus. Excepto Urias. E ainda assim, Deus restaurou. Deus puniu e Deus restaurou. Mas houve consequência. Mas Deus esteve lá. Deus levantou Davi. Deus reconstruiu o reino. Deus cumpriu a sua promessa com David, porque David nunca mais saiu da beira de Deus. David esteve sempre com Deus. E a vantagem é que Jesus está sempre aqui. Ele mora aqui. Caístes, fala com Ele. Tropeçastes, fala com Ele. Não sabes para onde ir, fala com Ele. Pergunta. Não interessa o que é que tu fizeste. Pior que Davi, está fácil. E Jesus está aqui. Ele quer-te de volta, quer-nos a todos nós de volta. No caminho, para ser um imitador. Para ser como aquela igreja em Roma. É isso que Ele quer. Quer que busquemos Deus incessantemente. Que amemos sem parar. E que perdoemos sem fim. Quando algo acontece na nossa vida, a primeira coisa que devemos pensar era: o que é que Jesus faria? Será que se eu tomar esta atitude, eu gostava que eu visse o meu filho fazer isto? Neste caso, a minha filha. Será que se eu agisse desta forma com a minha filha a ver, eu ficaria contente? Se eu visse a minha filha a fazê-lo, eu ficaria contente? Porque se nos perguntarmos o que é que Jesus faria, e se tomarmos a decisão de fazer o que Jesus faria, não iremos falhar. E muitas vezes nós escondemos-nos na religião como sendo a forma correta. E sabem o que é que o mundo vê às vezes? Um intolerante rígido que é dono da verdade e que todos os outros podem arder no inferno porque não acreditam no que eu acredito. Teremos a disponibilidade de ter o coração aberto como Jesus tinha? De construir esse legado? De dizer: eu estou aqui, Deus, usa-me. Como o Cláudio se dispôs a ir para uma terra que ele não conhece. Dizer: eu estou aqui, usa-me. No trabalho, aquela pessoa que é terrível, que não acredita em Deus, que diz que é tudo uma fantochada, uma palhaçada. O objetivo é, olha, arde. Ou é ser Jesus? Eu estou aqui, eu estou a falar, eu estou a fazer. Vê. E se o que eu faço é de facto diferente, e se a minha vida é diferente, e se tu tens inveja da minha vida é porque há alguma coisa na minha vida que faz a diferença. Nós muitas vezes não precisamos de falar, precisamos de fazer. As pessoas vêm-nos perguntar porquê é que és assim. O que é que te faz ser assim? Que modéstia à parte, perguntam-me muitas vezes, porque eu trabalho com o público e não é fácil, não é? E perguntam, não é preciso falar. Se as pessoas virem, nós não precisamos de falar. Precisamos, na mesma altura, ter a resposta certa. Porquê é que és assim? Porque eu obedeço a Jesus e vivo como Ele acha que eu devo viver. Não como as pessoas acham que eu devo viver. Então nós seremos aqueles que têm a capacidade de ultrapassar o conflito com amor e perdão? Ou seremos os intolerantes de eu é que tenho razão? Lidaremos com os conflitos de forma agressiva? Ou seremos capazes de encher o nosso coração com os frutos do Espírito e ser calmos e tranquilos e resolver o problema? Seremos nós capazes de ser como Roma? Que estavam sujeitos a uma perseguição que faz a de Paulo parecer brincadeira de crianças? Porque Roma não queria deixar nada. Nada. Não havia por onde fugir. Mas hoje tenho uma boa notícia. Colaborem comigo. Fechem os olhos, por favor. Ninguém vos vai roubar a carteira. Respirem fundo. Expirem. Sentiram isso? Coração a bater? O pulmão a encher? É uma boa notícia. Ainda estão vivos. O vosso legado não acabou. Deus
pode construir algo incrível a partir de pouco tempo, pouco recurso e pouca vontade. Basta uma pequena vontade para Deus construir uma chama imensa. Deus está pronto para vocês. Vocês estão prontos para construir um legado? Estão prontos para pedir perdão? Estão prontos para aceitar o perdão? Porque às vezes é tão difícil como pedir perdão. Estão prontos para serem o que Jesus pede que sejamos? Pequenos, mini Jesus, que era aquilo que os romanos diziam que nós éramos em gozo. Nós somos cristãos porque era a gozar connosco. E nós aceitamos essa paródia. Porque nós somos e queremos ser de facto mini Jesus. Como é que podemos fazer isto? Fácil. Aceitar Jesus. Não tem nada que saber. Ele não pede nada de especial. O que o ladrão na cruz foi salvo naquele momento. Não precisou de fazer nada. Não precisou de batizar, não precisou de fazer nada. Precisa de confessar com a boca e aceitar no coração que Jesus é rei e seguir, tal como os servos fazem com o rei, seguir os seus mandamentos. Agir de acordo como ele quer. Só temos que arrepender e ser melhores. Sabem Salomão? Deus tirou-lhe o reino, deixou com 2. Veio o seu filho e ainda foi pior que Salomão. Mas depois aparece um bisneto de Davi, chamado Asa, que faz uma pequena variação. Naquela zona onde ele está, deixa de adorar os deuses do seu avô e pai e decide voltar para Deus. E Deus restitui o reino. Uma pequena mudança, 3 gerações depois. E Deus voltou a ser fiel à sua promessa. O reino está com a família de Davi. Por isso, a promessa de Deus é eterna. Só está à espera que caminhamos no seu caminho. Quando isso acontecer, Deus vai fazer coisas incríveis. E nós, enquanto igreja, quando isso acontecer, este espaço não chega. Porque as pessoas vão querer saber como é que tu és assim. E então aqui não caberá mais ninguém. Que Jesus tem esta capacidade de vos tocar, como tocou a mim. Tem esta capacidade de transformar, como me transformou a mim enquanto que li. E todos nós tenhamos esta capacidade e este intuito. Sempre que nos deparamos com uma situação, o que é que Jesus faria? E nós sabemos, porque o Espírito está aqui e Ele sussurra aqui. É fácil de ouvir. Que Deus vos abençoe. Tenham uma boa noite. Que seja uma semana onde possamos construir um legado para a vida.